Samuel, quando você falou que as Bora pessoas lá. vão lá, né? Você chama as pessoas na sua empresa para testar tudo, todos os produtos. O que que você mais recomenda para eles na hora que eles querem crescer, né? Normalmente você tá comprando equipamento, você tá crescendo, né? O que que você mais recomenda para eles? Cara, depende muito da operação de cada cliente, mas às vezes assim, é como você falou, nós na Sulfis a gente tem uma preocupação que não é só fazer a venda, não é só vender por vender, entendeu? Uhum. É muito de entender o que o cara precisa e muitas vezes o momento que o cara precisa. A gente tem muita situação, às vezes, que o cara chega, pô, eu quero um mantenedor de proteínas, eu quero um toaster, cara, e às vezes o cara, ele não precisa daquilo ainda naquele momento, tá? Então a gente acaba fazendo o nosso trabalho, vai muito além da questão da venda do equipamento por vender um equipamento. A gente faz todo um trabalho pré e pós venda do equipamento. Mas falando especificamente assim, puta, o que que você recomenda? É muito isso que o Alexandre falou. A gente olha muito a questão da operação do cara para ver o que ele precisa e ajuda ele a formatar essa operação. E aí, depois desse processo, que é entender, pô, o que que você vai produzir, qual que é o teu cardápio, vai ser um delivery ou vai ter salão, quantos lugares vai ter nesse salão, é entender o que o cara vai fazer, o quanto ele vai precisar produzir, aonde ele quer chegar. Ah, não, agora eu vou começar aqui, eu vou, sei lá, atender 100 pedidos por dia, mas eu quero chegar a 500. Pô, legal, então vamos lá. Então a gente precisa dimensionar isso. Você quer começar já com o equipamento para você chegar nos 500, ou você quer começar com 100 ou quer deixar isso engatilhado para depois você ir colocando? Então a gente faz todo esse trabalho antes de chegar propriamente na questão de especificar o equipamento que o cara precisa, em falar, puta, então leva isso, que isso aqui é o que você precisa. Esse trabalho é uma coisa que a gente passou a fazer, que é aquilo que eu falei quando a gente fez essa virada de chave no negócio de 7, 8 anos atrás, que foi justamente isso, sair da questão da venda do equipamento por vender equipamento. Porque equipamento hoje, cara, o cara entra na internet e compra. Mercado Livre, botar lá, matador de proteína, vai ter Cara, um monte lá. vai ter um monte. Mas, cara, daí a ele comprar o que ele precisa, daí ele comprar o equipamento certo, é outros 500. Eu já tive situação de sentar com um cliente e o cara tá montando uma operação, era uma operação, inclusive, de delivery, e ele ia produzir vários... Cara, ele tava assim, o cara juntou o dinheiro da vida dele, era a grana da vida dele, ele me falou isso, ele falou, cara, isso é todas as minhas economias, eu tô botando nesse negócio, e o cara tava meio desorientado, ele não sabia exatamente, então, tipo, puta, eu vou produzir comida vegana, mas eu também vou produzir uma massa aqui, eu vou... Tipo, sabe aquela coisa, meio dando tiro pra todo lado. E, cara, ele se apaixonou por um cozedor de massas, é uma máquina que a gente tem para cozimento de massas. Mas essa é uma máquina feita para quem, cara, para quem tem uma operação muito dedicada para trabalhar com massas e que tem muito volume, que precisa daquele equipamento. É um equipamento caro. Mas o cara apaixonou. Não, porque eu quero ter na minha operação e tal. Eu falei, cara, isso vai dar problema. Sabe? Porque você já começa a antecipar. Fala, cara, eu sei que o cara não precisa disso. E ele vai descobrir depois. E ele vai achar que alguém empurrou isso nele. E o vendedor na empolgação, porque o vendedor é aquela coisa também. O vendedor ele ganha comissão, né? Entendeu? E eu olhei aquilo e falei, cara, isso vai dar errado. Chamei o vendedor de lá e falei, cara, tira da cabeça dele essa ideia da máquina. Não, mas veja, falei, então tá bom. Aí sentamos, eu virei pro cara e falei, cara, você não precisa de um cozedor de massa nessa tua operação, tira isso daqui. Não, mas puta, porque eu gostei, porque cara, você vai gastar, na época acho que era uns 12 mil reais. Falei, pô, você vai investir 12 mil reais e você não precisa disso. Compra uma panela, aquelas com a cestinha, fala, começa a tua operação, porque isso é uma parte do teu negócio, o macarrão, testa, puta, pegou volume, isso rodou, realmente eu preciso, falei, cara, você volta aqui, eu te vendo com o maior prazer. Aí o cara ficou meio chateadão até assim, mas beleza. Pô, o cara fechou. não quer vender, pô? Montou a operação, cara, aí passou, sei lá, 90 dias depois eu fui na operação dele, tava passando próximo, fui lá visitar, ele me agradeceu, ele falou, pô, ainda bem que você me falou aquela vez do negócio da máquina, realmente eu não precisava, tô me virando aqui, tá dando certo, acabou até que o meu negócio acabou pegando um outro rumo aqui e tal. Enfim, então é isso. A gente faz muito essa questão antes de chegar especificamente em falar de equipamento. Mas quando chega para falar do equipamento, aí é aquela coisa, sabe? A nossa preocupação é fazer um produto que ajude o cara a ganhar dinheiro. O fato é isso, que é o que o Alexandre estava falando. Então, existem duas formas de ver um equipamento. Ver ele como um investimento e olhar isso a longo prazo, porque muitas vezes é aquela tal da história. Você vai de 8 a 80, é o que o Alexandre falou. Você entra na internet, aí hoje coloca lá fritadeira na internet. Você vai ter fritadeira de 600 reais, fritadeira de 25, 35, 40 mil reais. Pô, qual que é? É tudo igual? Não é. Igual é só o nome. Pô, é fritadeira, mas, cara... Então é muito de entender o que o cara precisa e aí você especificar isso para ele. E a gente
procura fazer um equipamento justo. Eu costumo falar assim, cara, a gente tem que produzir, nós temos que ofertar para o cliente um equipamento justo. O que é um equipamento justo? Não vai ser o equipamento mais barato do mercado? Não, não vai, mas vai ser um equipamento que dentro daquela necessidade ele vai perceber que aquilo vai dar retorno para ele. Então, seja em questão de padronização, seja em questão de redução de tempo de produção, seja em questão de durabilidade do equipamento, e aí vai, sabe? Quando você começa a falar de equipamento, tem uma série aí de nuances que são importantes, sabe? De aprofundar. Mas é muito nisso, a gente pensa muito nisso, cara. O que o cara precisa, vamos vender o melhor equipamento para que esse cara ganhe dinheiro e volte a comprar conosco. É isso aí. Então, na verdade, o que o Samuel tá falando, na verdade, é trabalhar o LTV, né? É quanto tempo o cliente ele gasta com você ao longo da vida dele, ao longo que ele mora ali naquele local, enfim, que ele pode comprar aquele produto que você está oferecendo. Então, o que o Samuel fez, na verdade, foi se preocupar exatamente com isso. Tem gente que não se preocupa com isso.